Se você tem crise de ansiedade, provavelmente você já deixou de ir no shopping, de ir num churrasco de família, de ir no parque com a sua filha, filho ou conhecidos, deixou de fazer uma viagem que você sonhou tanto com a sua família, e isso é muito comum em pessoas que sofrem com ansiedade. Não se sinta mal por isso. Todos os dias no consultório eu sempre trabalho com pessoas que sofrem com ansiedade e uma característica comum dessas pessoas é que as crises de ansiedade acabam impactando tanto na vida dessa pessoa que ela deixa de fazer coisas que ela gostaria de fazer. Ela acaba se sentindo muito mal com isso. É muito comum escutar assim: ah, Albano, eu queria ter ido pra praia, mas eu não consegui porque eu fiquei com medo de ir pra praia e acabar tendo crises de ansiedade lá e acabar atrapalhando toda a viagem da minha família. Só que aí a pessoa ela deixa de ir, acaba se sentindo mal, acaba ficando mais ansiosa e tem mais crises de ansiedade. E o que você pode fazer quando você estiver nesse tipo de situação? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que a crise de ansiedade ela tem um tempo de duração. As pessoas elas sempre acham que a crise de ansiedade ela vai ficar por um longo período de tempo, mas não, ela tem um tempo de duração. Normalmente uma crise de ansiedade ela pode durar entre 15 a 20 minutos. O nosso organismo ele não aguenta ficar em estado de alerta durante tanto tempo. Como eu já expliquei em alguns outros vídeos e eu quero explicar aqui para você, a crise de ansiedade é o seu corpo se preparando para poder lidar com possível perigo. Anteriormente, há milhares de anos atrás, era para a gente se preparar para poder lidar com algum tipo de predador. Já hoje, a gente não tem que lidar com nenhum tipo de predador. Normalmente, as pessoas ansiosas, elas lidam com os predadores que estão dentro da própria mente. Elas criam problemas por conta da forma distorcida de enxergar o mundo, acabam interpretando o mundo à volta delas de uma forma muito catastrófica, perigosa. Por exemplo, uma pessoa que ela pode ir viajar com a família, ela pode ter os seguintes pensamentos: mas e se o pneu do carro furar? E se acontecer um acidente? E se alguém se afogar na praia? E se tiver muito frio? Então ela começa a criar várias interpretações sobre o que pode acontecer no futuro, e essas interpretações sempre são interpretações ruins, interpretações catastróficas. Isso é muito comum nas pessoas que sofrem com ansiedade. Então se você sofre isso, não se sinta um ponto fora da curva, porque isso é comum. E também o outro medo, como eu já disse, é de ter crises de ansiedade e acabar atrapalhando o passeio em família. E aí a pessoa deixa de ir. Só que assim, como eu estava dizendo, a crise de ansiedade, ela não dura mais do que 15 a 20 minutos, porque o nosso corpo ele não consegue ir, não consegue lidar, não consegue suportar todo esse estado de alerta durante um longo período de tempo. Então ela tende a diminuir. Você pode sim ter várias crises de ansiedade no seu dia, mas entenda que essas crises elas tendem a passar. Por exemplo, eu já trabalhei com pessoas que elas gostavam muito de ir no shopping com a família e deixou de ir no shopping. E eu lembro que eu falei assim, ó, faz o seguinte: vai no shopping com o seu esposo, com a sua filha esse final de semana, e caso você tenha uma crise de ansiedade, chega no seu companheiro e explica: ó, eu estou tendo uma crise de ansiedade, eu preciso ir no banheiro, lavar o meu rosto ou sentar, fazer uma técnica de respiração para que isso passe e a gente continue o nosso passeio. E isso funcionou muito. A pessoa ela retornou aos encontros em família, ela conseguiu ir ao shopping, conseguiu voltar a ir a passeios por conta de entender que que quando ela tivesse aquela crise de ansiedade, ela poderia utilizar algumas técnicas e se acalmar para poder voltar a fazer o que ela estava fazendo antes. E ela começou a ter de novo toda a rotina dela. Teve uma outra pessoa que ela tinha deixado de trabalhar por conta das crises de ansiedade. E eu falei a mesma coisa. Falei assim: ô fulano, é o seguinte, as crises de ansiedade, elas duram X tempo, então o pessoal do seu trabalho, eles sabem que você tá tendo crise de ansiedade? Ela falou assim: sabe sim, Albano. Eu falei: então, combina com eles que toda vez que você tiver uma crise de ansiedade, você vai se retirar do seu local de trabalho, vai lavar o seu rosto, tomar uma água, fazer uma técnica de respiração, e assim que a crise voltar, assim que a crise de ansiedade abaixar, você volta para o seu posto de trabalho. E foi assim que ela fez. Chegou, conversou com a chefe dela, todo mundo ali dentro do ambiente de trabalho entendeu pelo que ela estava passando, porque eu percebo que hoje em dia as pessoas elas estão muito mais receptivas a entender os problemas com a saúde mental. Já não é mais um tabu como era antes. Então, se você é ansioso, sinta-se à vontade para poder falar para as pessoas, porque hoje as pessoas têm muito mais informação sobre saúde mental e isso ajuda muito no acolhimento. É óbvio que sempre vai ter aquelas pessoas que têm a mente retrógrada, que não entende o que está acontecendo, mas isso hoje em dia está virando a exceção.
A maioria das pessoas elas estão entendendo quais são os problemas com ansiedade, depressão e outros problemas com a saúde mental que são problemas normais na atualidade. Então, como eu estava dizendo, a partir do momento que eu disse para essa pessoa que era para ela, que eu dei uma dica, né, que eu falei para ela, pô, conversa com as pessoas que fazem parte do seu ambiente de trabalho, quando você estiver passando mal, você vai sair, dar uma respirada, lavar o rosto, e assim que a crise de ansiedade baixar, você volta para o seu posto de trabalho e continua ali as suas tarefas do dia a dia. E se isso voltar a acontecer durante o seu dia, você vai fazendo isso até você conseguir ter uma rotina dentro da normalidade, né? Normalidade entre aspas, porque é bem difícil você ter uma rotina normal quando você tem uma crise de ansiedade. Só que ela achou que, na verdade, ela fosse ter várias crises de ansiedade durante o dia, mas ela não teve. A partir do momento que ela chegou, conversou com as pessoas, que ela se sentiu acolhida dentro daquele ambiente, ela conseguiu trabalhar melhor. Ela teve, sim, crises esporádicas durante a semana dela, mas ela conseguiu trabalhar melhor, porque ela sabia que ela estava em um ambiente de acolhimento, e esse ambiente de acolhimento estava proporcionando para ela sempre que ela precisasse sair e passar por aquele momento, que é um momento de desestrutura, ela poderia sair e depois voltar para o ambiente de trabalho. Então, apesar de ter as crises de ansiedade, ela continuou tendo uma vida profissional, funcional e normal, por conta desse ambiente de acolhimento. E ao longo do tempo, essas crises elas foram diminuindo, porque a crise ela acontecia mais por medo dela ter crise. Sabe quando, provavelmente, se você sofre com crise de ansiedade, você já passou por isso. Você tem medo de ter crises, e o medo de ter crises faz você ter crises. Então, a partir daquele momento que ela foi acolhida, que ela entendeu que as pessoas perceberam e sabem pelo que ela estava passando, e as pessoas entenderam e acolheram ela dentro do ambiente de trabalho, ela começou voltar para o trabalho, ter mais qualidade de vida e diminuir o número de crises de ansiedade que ela tinha ao longo do mês, ao longo da semana, e conseguiu ter mais qualidade de vida no trabalho. E essa é a dica que eu dou aqui nesse vídeo. Se você passa por esse tipo de problema, se você tem medo de passear com as pessoas que você ama, de ir para o seu trabalho ou de fazer qualquer coisa, se você deixou de fazer qualquer coisa que você fazia no passado por conta de medo de ter crise de ansiedade, começa a fazer isso que eu estou falando aqui no vídeo. Começa a seguir essa dica. Começa a falar para as pessoas que fazem parte do seu ambiente, explicar para as pessoas que fazem parte do seu ambiente que você está sim tendo crises de ansiedade e que se algo acontecer você vai se retirar, vai fazer uma técnica de respiração, você vai tentar se acalmar, lavar o rosto, tomar uma água, esperar aquela crise passar e aí você vai voltar a fazer o que você estava fazendo antes. Isso ajuda muito porque assim, você tem uma funcionalidade, você tem uma normalidade de vida e você consegue lidar melhor com essas crises que você tem. E quando eu converso com essas pessoas, eu percebo que muitas vezes a vida delas se torna totalmente disfuncional, a ansiedade impacta muito porque elas têm medo de ser vistas como pessoas ruins, pessoas doentes, e na verdade não. Ter crises de ansiedade não significa que você é uma pessoa ruim, não significa que você vai atrapalhar as outras pessoas. Se essas pessoas elas te amam, elas vão entender, elas vão tentar te acolher e elas vão tentar te ajudar nesse momento. E assim, as crises de ansiedade elas tendem a diminuir porque você não vai se pressionar tanto para poder não ter as crises de ansiedade, porque na verdade é meio que um ciclo. Você tem medo de ter crise de ansiedade, esse medo faz você ter crise, e assim fica nesse ciclo. Então quando você entende que se você tiver crise, você se retira, respira, eu sei que é um momento ruim, mas você se retira, respira, e aí você volta a fazer o que você estava fazendo antes, como ir para o shopping, ou continuar o seu trabalho, ou fazer uma viagem com a sua família, ou com seus amigos. Então tenta entender que é muito importante você saber expressar para as pessoas que você passa por isso e entender que as crises de ansiedade ela têm um tempo definido, elas não duram o dia todo, elas não duram um longo período de tempo, porque o seu organismo ele não aguenta isso. Então elas vão acontecer e elas vão passar. Então se você for para um passeio, se você for fazer algo que você queira, entenda que você pode sim ter crise de ansiedade, mas que vão ser momentos esporádicos e você pode estar aplicando técnica de respiração, você pode estar esperando essa crise passar e você pode estar voltando. Eu sei que você fala assim, pô, Urbano, pra você é fácil falar isso, é horrível fazer as coisas tendo crise de ansiedade,
Mas o que eu estou tentando trazer aqui para você são estratégias para que você lide com as crises de ansiedade sem que isso impacte de forma negativa a sua vida. É óbvio que ter crise de ansiedade é uma coisa ruim. Eu sempre falo que eu já tive crise de ansiedade, eu sei que a crise de ansiedade é o mais perto da sensação de morte que eu cheguei. Porque naquele momento você acha que você está tendo um ataque cardíaco, você acha que você vai desmaiar, que você vai apagar e que tudo vai dar errado e que por ali acabou a sua vida. Eu sei que isso é ruim, mas o que eu estou tentando trazer aqui para você são estratégias para que você continue tendo uma normalidade, igual eu disse, entre aspas, essa normalidade na sua vida, entendendo que você não precisa parar a sua vida por conta de estar tendo crises de ansiedade. E é muito importante se tratar quando você está tendo esse tipo de problema, porque isso pode tornar a sua vida totalmente disfuncional. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você acha que esse vídeo tem relevância, compartilhe com as pessoas que fazem parte da sua vida e que também sofrem com ansiedade, ou até mesmo com as pessoas que precisam dessas informações para poder estar entendendo um pouquinho mais o que você passa sendo uma pessoa que tem problemas com a ansiedade. Espero ter ajudado. Esses exemplos que eu trouxe aqui são exemplos reais, exemplos que eu sempre estou tendo contato no meu ambiente de trabalho e que esse tipo de dica ajuda muito. Espero que você tenha gostado, espero que isso ajude a trazer mais qualidade de vida para a sua vida. Precisando, eu estou à disposição. Tendo alguma dúvida, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo que com certeza esse vídeo pode ajudar muito, muito mais gente. Até mais.